Cianorte, 66 anos. Do seu surgimento em 1953 até os anos 1970, as terras férteis, especialmente para o cultivo do café, atraíram desbravadores de todo o país. Meus pais vieram para cá para plantar café mesmo, na época pioneiro aqui, né? Então vieram para lavoura mesmo e continuaram, né? Aí eu tive uma sorte, né? Eu mesmo lá na zona rural, veio uma pessoa de fora morar lá e ele era alfaiate, ele estava abandonando a profissão. Aí ele aproveitou, acabou, me ensinou. Aliás, me deu um começo, né? Faltava pessoas para fazer roupa masculina, né? Calças, por exemplo. Né? Nós era na família também, já tinha mais irmãos, e aí precisava de fazer. Aí minha mãe falou, por que você não vai aprender? Como lá em casa nós era só homens, né? Na época. E aí comecei a aprender fazendo roupa de calça, para trabalhar na roça mesmo. Foi o início, né? Aí depois que eu vim para a cidade, né? Daí uns tempinhos, que eu comecei a me aperfeiçoar já na profissão. Foi assim, com base na cultura cafeeira, que a cidade prosperou. A produção era tão promissora que as demais atividades econômicas giravam em torno do café. Então, na época, já tinha várias alfaiatarias, né? Pessoas que já tinham vindo primeiro na época, pessoas que vieram de fora, vieram abrir negócios aqui. Então, nesse ramo, era muito bom na época. Tinha bastante alfaiataria e dava bastante emprego mesmo, né? Para todos nós, né? Nessa época, as roupas eram feitas sob medida e todo o processo de produção era manual. Agora, caso de aviamentos, era São Paulo mesmo. Tem os atacadistas lá que fornecia para a gente, né? Porque o alfaiate também era aquilo, não tinha assim, vamos dizer assim, muitas coisas, né? Era um forro para calça, um forro para paletó. Não tinha muita coisa de aviamentos não, né? E a linha que hoje a gente trabalhava com uma linha totalmente diferente de hoje, né? Que a gente costurava com uma linha de algodão e a gente arrematava com uma linha de seda. Era maquininhas de pedal mesmo, uma Singer, uma Vigorelli, alguns tinham uma Pfaff, que era uma maquininha mais importada, o pessoal gostava, né? Eram únicas máquinas, bem antigas, assim, de serviço mesmo, e boas, né? Que a gente usava só os ferrinhos a seco, né? Eram os ferros pesadíssimos, 5 quilos um ferro, mas a seco. Né? Então você queimava, às vezes, se você não cuidava, você queimava muita roupa. Né? Ainda começou aquela época a roupa sintética, né? Que a gente trabalhava o tergal, né? Eles eram um sintético, mas sei lá, e queimava muito fácil. Foi então, em meados dos anos de 1970, que as condições climáticas desfavoráveis destruíram as plantações e fizeram a cidade se reinventar. Cianorte mesmo, no começo dos anos 70 aqui também foi bem difícil, né? Porque vieram as geadas, né? Acabou com o café, aí até vinha outras culturas, né? Até o pessoal começar a mexer com outras culturas, como soja, como outras coisas, né? Aí ficou umas épocas aí meio difícil, né? Para enfrentar o desafio, foi preciso coragem e criatividade. Da Libanesa, uma modesta loja que revendia roupas trazidas de São Paulo e que também confeccionava um único modelo de calção, com opção de ajustes ao corpo do cliente, foi dado o primeiro passo rumo à produção industrial e em larga escala. Cafezais acabaram tudo, Cianorte, o pessoal vinha, não tinha emprego e ia embora. Nós tínhamos 50 mil habitantes na época, em menos de um ano e meio veio para 30 mil. 20 mil foi embora, tudo da lavoura. E eu já conhecia a indústria, porque eu viajava para Santa Catarina, São Paulo. Falei, o único meio de segurar isso aqui
é gerar emprego de costureira, porque cada máquina precisa de um ser humano. Aí eu falei com meu irmão que ia montar a fábrica, ele me chamou de maluco na época. Fui em São Paulo, comprei 7 máquinas industriais e fiz corte e costura, eu e minha mulher, e fomos ensinar as pessoas a costurar. E aí começou. Aí o dia que os mecânicos foram montar as máquinas, eu fui lá porque eu nunca não tinha nem visto uma máquina industrial. Eu me lembro do primeiro episódio, que uma senhora sentou na máquina, na hora que eu ligou o motor, ela pulou da cadeira, porque naquela época não existia só máquina na mão. No início, para te falar a verdade, eu nem sabia o que era estilista. Assim, a confecção se tornou uma alternativa para recuperar o ritmo de crescimento da cidade. E para que isso se concretizasse, foi preciso investir na aquisição de máquinas e na capacitação da mão de obra. Tinha gente, mas não tinha experiência. Então o que eu fiz? Montei uma escolinha. Falava, vem aqui aprender a costurar. Eu pago o salário, eu pago para você aprender. E aí as pessoas começaram, não tinha emprego, vinham da roça e começavam a aprender. Pegava a pessoa que não sabia nada, e, eu quero trabalhar, então vem, vai para a escolinha. Assim, não era uma escola, elas começavam a fazer alguma peça, alguma coisa e já iam aprendendo, né? A hora que elas aprendiam, já ia para o setor de costura. Chegou a ter 60 máquinas formando 60 costureiras a cada 90 dias. Do dia que eu fundei a empresa até hoje, devo ter formado 40 mil costureiras. O primeiro grande pedido foi das casas pernambucanas, um lote de 10 mil vestidos infantis. Fiz o cálculo das máquinas que eu tinha, não tinha capacidade. Fui lá, comprei 25 máquinas. E chamei as mulheres que trabalhavam comigo para arrumar mais costureira. Como não tinha emprego, as costureiras vinham, né? Falei, nós temos um programa assim para fazer e temos que fazer. Aí o pessoal abraçou a causa e fizemos, entregamos no prazo. Acho que ainda consigo até descobrir onde que tem um vestidinho daquele. O crescimento chegou a tal ponto em que famílias inteiras trabalhavam no ramo e a terceirização dos serviços começou a se popularizar. Era o surgimento das empresas de facção. E aí nessa época que foi aumentando bastante as costureiras e tinha família de pai, mãe, com os filhos, trabalhava tudo lá. Às vezes o pai fazia... Tinha lá, cada um tinha seu trabalho. A mãe era costureira, o pai era cortador, ou trabalhava no pátio. Quer dizer, quando eu fazia a folha de pagamento, eu que pagava um por um em dinheiro funcionário e falava para ele o seguinte, eu sei que você trabalha comigo, tua irmã trabalha em tal lugar, teu pai trabalha em tal lugar, então você pega o dinheiro um pouquinho cada um, compra uma máquina, põe na tua casa e eu dou serviço para você. E um dia você vai ter uma indústria sua. E aí fui motivando. Seria assim o início das facções, seu chefe? Isso, aí começou as facções e depois começou as marcas próprias, né? No início dos anos 1980, o setor de confecção de roupas passou a ser o carro-chefe da indústria cianortense, que devido à sua expressividade, obteve o título de capital do vestuário. Já nos anos 1989, um grupo de empresários com apoio do poder público lançou a Expovest, tornando a cidade conhecida em boa parte do país. Na época a gente queria fazer nós tínhamos em São Paulo o São Paulo Fashion Week, onde o Brasil inteiro ia comprar lá. Vamos fazer uma Expovest regional, onde os clientes da região vêm para Cianorte, como aconteceu em Goiânia, em vários, no Nordeste também aconteceu isso, regionalizou para ficar mais perto.
E Cianorte, como ela lançava a moda e fazia a coisa bem feita, eu sempre primorei isso. Vocês façam a coisa bem feita, vocês sempre vão ter clientes. E aprimorou e fez realmente acontecer. Atualmente, a Expovest possui 2 edições anuais e está no calendário nacional da moda. A cidade é referência na qualidade de produção, seja ela sob medida ou em larga escala, e vai além do título de capital do vestuário, com empreendimentos de sucesso nas mais diversas áreas, graças ao talento de sua gente. Porque a minha vida foi aqui dentro, metade da minha vida, né? É uma coisa que está aí, tá no sangue, né? É uma coisa que eu sei fazer e gosto de fazer, né? Porque eu estou na profissão, é uma necessidade, sim, mas eu gosto de trabalhar com isso aqui, né? Já não deixaria isso para nada. Eu me sinto orgulhoso de ter pensado em algo e feito acontecer. Isso para mim me satisfaz dentro de mim.